E você falou a questão dos 3 carrinhos, lembrei a história do Charles no Flamengo, né? Charles chegou desconhecido, Charles Guerreiro. Quem é esse jogador? Acho que veio lá do Pará, né? Quem é esse jogador, não sei o quê. E aí no primeiro o treino dele na Gávea, ele no mesmo lance dá 3 carrinhos para sair com a bola. E aí, a partir daquele momento, ele começa a cair nas graças do Flamengo, muito pelo que você falou, né? Isso, é o que a torcida do Flamengo exige, né? E na vinda do Charles, se eu não me engano, veio o Toninho, que era uma expectativa muito grande, veio lá de São Paulo, veio, acho que o Sidney também. Então, os dois tinham uma expectativa muito grande, né? Por já ter algum nome e tal. E o Charles Guerreiro veio, como você falou, na Gávea, um sol de 40 graus, deu 3 carrinhos em 3 jogadas e foi o Charles Guerreiro. Caiu na graça da torcida, campeão brasileiro, chegou até a seleção brasileira. Isso. Fato. Uma grande pessoa e um grande jogador. Não, essa fala que você teve, né, que a torcida do Flamengo exige isso, até voltando, né, que é o Ronaldo Angelim que fala dessa situação, que se ele tiver que entrar e tiver que estar na arquibancada, ele vai estar e vai estar feliz, porque o que ele quer estar lá é fazer pelo Flamengo, e o Flamengo, a torcida não quer que o jogador seja sempre 100% o melhor jogador possível, mas que ele tente ser o melhor possível naquele momento que ele está ali, que ele tente dar o melhor de si. E é isso, assim, você poder mostrar que você tem vontade de estar ali. É perfeito. E o depoimento do Gelson faz o seguinte, traz outros depoimentos que eu tenho assistido, o próprio Idemar falou exatamente isso, e muito emocionado. Ele disse o seguinte, ele chegou a jogar no Fluminense e tudo, mas que ele nunca quis sair do Flamengo, que por ele ficaria no Flamengo até o final, mas ele precisou sair por quê? Era o momento financeiro que o clube passava, ele precisava fazer o pezinho de meia dele, etc. E a necessidade obrigou a sair. Mas foi um grupo de jogadores que vieram de fora e que encarnaram muito bem o espírito do Flamengo, como o Gotardo, o Idemar, o Charles, com essa garotada toda que, como o Gelson falou, antes de serem profissionais, eram torcedores do Flamengo, todos eles. Isso, e essa geração de 90, né, cara, tinha uma qualidade assim. Muita qualidade. E aí juntou as duas coisas, a raça e a qualidade. Isso, né? tudo feito, tudo sendo produzido na fábrica do Flamengo, né, na base. E eles ganhavam tudo, né, cara? E uma qualidade, assim, absurda. E como você falou, na final, nos jogos finais, né, o time do Botafogo já tinha jogadores de nomes, já jogadores num conjunto muito bom, e o nosso era muito jovem com essa espinha dorsal. Mas a gente tinha plena confiança, plena certeza que ia ser difícil de ganhar da gente, né? Porque os jogadores ali, na sua maioria, estavam surgindo. Eu digo que o Flamengo tinha um elenco ali, de 92, que ganhou 92, tinha 10 anos de time. E você imagina essa turma mais amadurecida dentro do Flamengo, né? Tanto é que quando as pessoas saíram, todo mundo ganhou títulos importantes nos clubes que passaram. E na sequência veio Sávio, veio Rodrigo Mendes, aí veio Júlio César, Juan, Luiz Alberto, Lei, vai indo embora, quer dizer, 10 anos e mais uma rebarba ali, né? Se fosse bem trabalhada. Essa geração, a de 90, eu acho que foi muito mal trabalhada dentro do Flamengo, muito pela situação que o Flamengo vivia, né? E eu acho que se o Flamengo segura, era uma geração que ia conquistar muita coisa dentro do Flamengo. Uma coisa que a gente fala aqui, né, já falou algumas vezes, e eu acho que, assim, ser um dos grandes exemplos que a gente tem aqui, né? Quando você entra no Flamengo, até principalmente da geração de 90, comparando, a gente teve uma geração que ficou muito marcada quando sobe do profissional, já sobe com uma expectativa muito alta. E assim, você teve uma carreira meteórica já de cara, né? A gente tá falando aqui, já correndo seleção, titular no Flamengo já no primeiro ano, toda uma expectativa em cima disso. E não à toa, Gelson Baresi comparado ao Baresi, e já vem com essa questão, né? Já é uma pressão, né? Já é uma pressão. E assim, a gente vê muito nessa geração, e aí depois acaba refletindo também na geração de 2000 um pouco, os jogadores subindo, esse vai ser o novo Zico, esse é o novo não sei quem, esse já uma comparação e assim, isso gerando um peso. Hoje parece que isso diminui um pouco, apesar de ter algum caso ou outro, mas parece diminuir um pouco depois da geração agora que ganhou, depois de 2019. Deu aliviada, ganhou. Deu uma aliviada,
Mas você tinha essa percepção também dessa pressão sempre de vir com... Eu acho que assim, né, a imprensa, né, brasileira, ela sempre gosta de fazer comparações, né? Então, a partir do momento que um jogador ele surge, as pessoas fazem a comparação, é o novo Pelé, é o novo Zico. Eu acho isso uma besteira, né, cara? Que é um peso desnecessário. E cada um tem a sua qualidade, cada um tem o seu valor, cada um vai ter a sua maneira de jogar, cada um vai ter a tua trajetória, né? Dentro do futebol, até mesmo com relação à vida. Então, eu acho isso, quem jogou mais? Cara, não estamos falando de quem jogou mais. Quem jogou mais? Pelé, a gente não bota, mas vamos botar, Maradona, Zico, Messi. Cara, quem jogou mais? Cara, todos eles são gênios, entendeu? Cada um no seu momento. Cada um no seu momento, cada um... mas será que o Pelé jogaria no futebol de hoje? Cara, entendeu? Lá no momento dele, ele foi lá, jogou e foi o cara, foi o rei, entendeu? O Zico no momento dele. Então, eu acho que aqui, principalmente, né, cara, a imprensa, ela bate muito. Né? Ela bate muito. O Zico até hoje é questionado porque não ganhou uma Copa do Mundo, cara. Entendeu? Como se ele pudesse ganhar sozinho, né? Como se ele jogasse sozinho. O futebol, ele é coletivo. E assim, não é nem um desrespeito a ele. Pelo contrário, de respeito ao time de 82 que fez história e o de 86. Craques, jogadores consagrados, parece que dependia do Zico para ganhar alguma coisa. E nem não sempre dependia. As melhores seleções, elas vão ganhar a Copa do Mundo, porque são 7 jogos. E ali um jogo, você tomou um golzinho, uma falha individual, os caras se fecharam, acabou a Copa do Mundo ali para você. Se você for botar assim na conta, para mim, a melhor seleção de todos os tempos de Copa, porque ganhou, evidentemente, é de 70. Mas é que talvez tenha jogado o futebol mais bonito, mais encantador, e que depois virou referência para muitas pessoas, inclusive um Guardiola, foi a seleção de 82. Eu tenho essa imagem, né, da seleção de 82, e para mim, eu tenho essa imagem como menino, né, porque de 70 eu não era nascido. E a de 82 eu já entendia de futebol, eu já era menino e gostava de futebol, né, cara? E aquela Copa ali me marcou muito, porque eu via, né, deslumbrava, né, cara? Falando o nome dos jogadores, né? No intervalo você ia pra rua lá em Cascadura, pegava a bola, chutava pro portão, os amigos todos na rua, acabava o intervalo, ia pra lá. E eu me lembro que a derrota, ela me marcou muito, assim, né, cara? Marcou vários, né? E eu, menino, então aquilo ali me marcou muito. Eu achava que o Brasil seria campeão, né, cara? E aquilo ali chorei, foi uma tristeza muito grande, e aquilo ali marcou. Mas é o que eu falo, né? Hoje um Guardiola, que é o melhor treinador, ele fala dessa seleção, né? Então nem sempre você ganha, claro, no futebol, e principalmente no Brasil. Se você vale o que você ganhou, né? Uhum. Tanto é que meus netos, meus bisnetos, eles vão no Museu do Flamengo, vão no Museu do Cruzeiro, porque eu ganhei, né? Isso é que marca aqui no Brasil. Mas, às vezes, você, por um detalhe, porque o futebol, eles são feitos de detalhes, né? E as pessoas ficam marcadas, ou as pessoas não ganharam, isso não... Eu acho que talvez essa marca seja mais forte aqui no futebol brasileiro, porque historicamente os grandes campeonatos sempre foi criado aquele ambiente de jogo final, né? Quando a gente fala lá do futebol europeu, normalmente é liga. E aí, historicamente. E aí, acho que é por isso que se dá valor só a quem ganha, porque a sensação no mata-mata sobrou 2, quem é o melhor? Se esse é o melhor, por eliminação, o outro é o pior. Não, o outro é o segundo melhor, porque ele chegou na final, né? Por mérito. Então acaba sendo eliminado. Eu, particularmente, não gosto da questão de tudo ser liga. Eu gosto muito da Copa do Brasil, por exemplo, porque eu acho que o mata-mata é aquele que ainda sustenta aquele tesão, a parte amadora do futebol, né? Que é aquela possibilidade de um time de várzea pequeno, como o Maringá, ir lá e ganhar do Flamengo. Na frente da torcida dele, jogar como se fosse um time de Série A, amassando o Flamengo, dependendo do Flamengo estar em crise ou não. Só na Copa do Brasil você vai ver isso.
e em alguns pontos muito específicos, um jogo muito fora da curva no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil te dá essa possibilidade de um Santander vir no Maracanã e calar a torcida do Flamengo, depois do Jundiaí, né, o Paulista, vir ganhar do Fluminense. Então, assim, só a Copa do Brasil que permite isso, né? Falando da Copa de 82, eu acho que é um exemplo assim, que a gente pode pegar e levar principalmente para a galera mais nova, assim, muita galera que admira o futebol europeu, admira, não, porque os grandes jogadores funcionam assim, assado e tal. Você comentou a questão do Guardiola, mas assim, a gente parar para... Essa mesma pessoa é a que vai falar que, não, porque o Zico perdeu a Copa, o Zico nunca ganhou uma Copa, o Zico perdeu o pênalti. Só que você parar para pensar, o Zico era o principal jogador daquela seleção de 82. E essa seleção de 82, mesmo não ganhando, ela revolucionou o futebol mundial. Ela revolucionou completamente, porque a percepção de futebol mudou a partir dali. O maior técnico que a gente tem hoje no mundo se utilizou e isso que é impressionante, né? Ele se utiliza de todas as virtudes daquele time hoje, mas você também vê que o que acaba acarretando na eliminação do Brasil naquele jogo foram questões coletivas que hoje o Guardiola trata de outra forma. São questões porque foi o que aconteceu na derrota do Brasil, assim, quem quiser pegar e tal, o jogo para ver e tal, foram principalmente falhas individuais, mas era um time que tinha trabalhava muito para evoluir o potencial individual mesmo. E isso realmente trouxe o futebol encantador, porque você tinha nomes incríveis jogando juntos, com potencial individual ao máximo. Ofensivamente isso foi incrível, assim, mas defensivamente ele acabou criando algumas questões que o Guardiola se utilizou, foi aperfeiçoando, e hoje a gente tem o futebol que a gente tem. Óbvio, não vou falar se ele é melhor ou é pior, mas ele se adapta a partir disso. Né? Então, aquele time de 82, ele de certa forma ele revoluciona o futebol. Sim. A partir dali, né? E aí a percepção muda completamente. Só que, assim, se a gente simplificar muito, vai falar que o Zico perdeu o pênalti e acabou. E é uma geração tão fantástica de 80 para as duas Copas, que aí você pegar 2, 3 seleções tranquilamente. A gente está falando de Andrade e Adílio que não tiveram espaço, por exemplo. Né? Você tem Jorge Mendonça que não teve espaço. Eram 3, 4 seleções. Exatamente. Pela qualidade dos jogadores. Que é impressionante. Né? É impressionante. Aquela época todo time tinha um camisa 10 fora de série. Em uma das entrevistas, um garoto ouvindo o Zico falar, jogar no brinco de ouro da princesa com Jorge Mendonça, camisa 10, não era fácil no Guarani. Hoje em dia, você vai lá, passa o trator em cima do Guarani, né? Então, assim, vai muito do que a gente estava tendo na conversa do bastidor também. O Guarani é mais um clube vítima de má gestão, mas também por dependência, que a CBF adora esses clubes dependerem dela para ela fazer os esquemas e manipular o nosso futebol, né? Agora, voltando lá para 92, Marcelinho, Gelson, Rogério, Fabinho, vou esquecer aí, Piá, Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, todos foram campeões por onde passaram. Nélio, todos foram campeões, todos, né? Aí quando você olha esse time, só garoto, tinha muita expectativa, mas é aquilo que eu estava falando, a questão de a instabilidade, muito garoto e etc, todo o ambiente político, financeiro do Flamengo também atrapalhando, o Botafogo super bem estruturado, Renato Gaúcho, Valdeir, Carlos Alberto Santos, Dias, Valber, mais que aí, Márcio Santos, Ricardo Cruz, liderou o campeonato de ponta a ponta. Né? Aí quando a gente olha aquele momento, o futebol tem isso, né? Naquele momento foi um absurdo, chocou o Flamengo ganhar aquela competição. Passado, sei lá, mais de 30 anos da conquista, 20 anos da conquista, sei lá, a gente compara os dois elencos e vê quem ganhou mais. E aí fica visível o seguinte, caraca, se o Flamengo não ganha aquela final, olhando o resultado da carreira de jogadores, seria a maior zebra, né? Você vê como é que é o futebol. Naquele momento, era um outro ambiente. Mas quando você analisa historicamente, aquele time do Flamengo conquistou muito mais. Tinha muito mais jogadores do que o time do Botafogo. Isso, mas é como você falou. Quer dizer, as pessoas olhavam muito para os jogadores experientes, porque já tinham, né, um lastro ali de currículos e algumas conquistas. E os jogadores mais novos, né, estavam vindo só quem estava da Copa, né, do Brasil, que foi em 91, 90, né, que esses jogadores, alguns deles já estavam. Já. E depois o título brasileiro. E ali é uma maturação e um amadurecimento.
né? O Carioca de 91 prepara, que aquela época o Isso. Carioca era no final, era o segundo semestre, era o Carioca, né? Isso. E aí esse time já está pronto para o primeiro semestre de Isso, 92. era um começar o Brasil. amadurecimento, né? É coisa, como eu falo hoje, né? As pessoas... A transição, ela é muito difícil, cara. Entendeu? E as pessoas, elas se baseiam pelas exceções. Quem sobe para um profissional com 17 anos, com 16, hoje um Hendrick da vida, e alguns... Isso são exceções, cara. Você não pode... Você trabalha em cima das exceções, não. Você tem um período de maturação. Né? Aquele jogador passou ali o jogador passa 10 anos na base do Flamengo e ele não está tendo tanta oportunidade no profissional, aquele jogador não serve. Peraí, cara. Entendeu? Então ele tem que amadurecer, ele tem um período de maturação. Né? O Zico mesmo foi com o quê? 23, né? Para 24. Então, cada jogador ele tem um tempo de maturação. Você não pode se comparar. Cada pessoa é no seu individual. Então, hoje, aí volta aqueles assuntos, né, que a gente aqui vai ficar horas e horas falando, se for para esse lado, né? Por que o futebol brasileiro ele não dá valor a um sub-23, cara? Não. Entendeu? Uma categoria sub-23. Hoje eu converso com clubes e até mesmo com pessoas, eles ainda acham que é prejuízo. Prejuízo o quê, cara? É investimento. Quantos jogadores saem, vão embora, vão fazer carreira fora do país? Entendeu? E coisas que você está ali 10 anos, aquele jogador ali foi um custo para dentro do clube. Não digo que todos vão ter condições, vamos dizer, de jogar sendo titular do Flamengo, mas vão ter condições de jogar em outras equipes mesmo do Brasil, vão ter condições de jogar em equipes de fora, né, do país, e aquilo ali você tira o teu retorno que você gastou com o cara, com jogadores da base, né? Então, e matura o jogador também. Isso eu acho, isso é a maturação, o jogador ali você está vendo, você está acompanhando aquele jogador. Né? Então hoje muito, vamos emprestar o jogador, mas aí o clube não acompanha o jogador. Então só se o jogador tiver muito destaque na outra equipe é que ele vai retornar.